Boa tarde, Bia. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os colegas da mesa e a quem estiver nos acompanhando. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de mostrar essa pesquisa aqui. Como a minha apresentação ela ficou um pouco extensa no PowerPoint, porque ela é basicamente composta por imagens, eu vou falar rapidamente os eixos da pesquisa e, na sequência, eu vou pedir para apresentar os slides, tá? Até para não atrasar a apresentação. Então, eu sigo o ponto de pensar a moda como uma linguagem essencial para a estruturação da vida moderna na cidade. Em particular, a pesquisa que eu desenvolvo há mais ou menos 3 anos, 2 anos, sobre a cidade de Belo Horizonte, onde eu moro, e tentando pensar a transformação da cidade como uma certa recusa do passado, em particular do passado colonial, e numa tentativa também de recusar um modo de vida dito, eu vou seguir a palavra de vários autores, caipira. Então, toda a tentativa de se adequar ao fenômeno da moda é, de certa maneira, uma forma de tentar trazer para o centro desse espaço, de um espaço em construção, não um espaço urbano, isso pensando final do século XIX, por todo o século XX e ainda no século XXI. Então, a ideia de deixar para trás esse passado colonial, um tanto quanto provinciano, e sempre se adequar à experiência, né, aqui no caso do fenômeno da moda, um tanto quanto mais abrangente, como uma tentativa de adequar-se a essa dimensão de um pensamento transitivo, de um pensamento em constante mudança. Então eu dividi a pesquisa em 4 etapas. A primeira pesquisa para pensar o que a gente chama de Belle Époque caipira, né, que é uma tentativa de apresentar um processo de experiência da modernidade e daquilo que a gente conceitua como moderno, mas sem vivenciar os processos de modernização, ou seja, a industrialização, um desenvolvimento científico, a transformação dos modos de vida e dos valores que constituem os pilares da vida social. Então, a gente tem toda uma introdução hierárquica a partir do Estado, que prevê uma reforma urbana, destituindo do espaço todos os seus habitantes e inserindo nesse espaço o ideário da vida moderna. Então, nesse primeiro momento, né, que é chamado de Belle Époque caipira, é essa tentativa de gerar, né, uma tensão de construção de um espaço urbano que receba as influências de um pensamento universal, né, moderno, tentando trazer para a cidade esse gesto moderno. Como consequência, o que a gente vê é uma espécie de desencaixe dessa experiência, né, da modernidade nos primeiros anos da cidade, né, da transferência de Vila Rica para Belo Horizonte, o que constitui uma certa desintegração do habitante local, né, da cidade de Belo Horizonte e desses, entre aspas, forasteiros que chegavam à cidade de Belo Horizonte. Bom, o segundo momento já é um momento de reforma, ou seja, de transformação dessa primeira etapa de reconfiguração do espaço citadino da cidade de Belo Horizonte. Ela se constitui por volta dos anos 40, e aí nos anos 50, né, nessa passagem, a gente vai ter um pensamento de desenvolvimento da cidade, com a entrada de JK, e uma tentativa de reconfigurar a cidade a partir de um novo processo de pensamento. Então, a gente tem uma segunda reforma que desconstrói a primeira. Esse processo da modernidade. Então, eu até intitulei de modernidade ainda que tardia, porque é sempre essa tentativa de pensar uma modernidade tardia, aí sim, a partir de um processo de industrialização e de um desenvolvimento social. Bom, um terceiro momento
no fim dos anos 60, no início dos anos 70, no qual a gente aprofunda uma crise tanto política, no período da ditadura, quanto também de uma crise social e econômica. Todo projeto de desenvolvimento é, de certa maneira, esvaziado. Nós temos na cidade inúmeras construções que são esvaziadas e uma transformação, novamente, da apresentação da imagem da moda. Então, a Belo Horizonte ela começa a receber influências de uma moda cosmopolita, urbana, com todos os movimentos de estilo contemporâneos. Então, o que nos anos 60, né, estava acontecendo em outros países, o movimento hippie, chega em Belo Horizonte mais ou menos com uma década tardia, né? Então aí a gente chama do momento hippie da cidade. E o quarto momento, que seria, né, a construção contemporânea dos anos 80 para cá, e que a gente consegue, então, efetuar uma leitura de todo esse passado e se constitui uma cultura de moda urbana na cidade, sendo apresentada a partir disso o Grupo Mineiro de Moda. Então eu vou pedir nesse momento para apresentar os slides, né? Então a ideia é exatamente essa, a gente pensar, né, numa possibilidade de observar, oi, perdoe gente, observar a cidade por meio de um fragmento. Eu apresento o trabalho da artista aqui de Belo Horizonte, a Nídia Negromonte. Ela achou esse marco, né, que é a pedra de fundação da cidade, e ela apresenta, né, a partir de uma instalação que ela chama de habitáculos, e a partir dessa imagem eu gostaria de compor, então, essa ideia de um passado do qual só resta fragmento. Então vou ler essa rápida citação da Heloísa Starling: do passado só nos restam fragmentos que nos vêm aos pedaços. Mostrar cumpre mais uma função, a de produzir a visualização de uma escrita da história, de leitura transversal e múltipla, não sequencial, não linear, incapaz de hierarquizar os fatos ocorridos. Então, a ideia do que eu proponho, né, de apresentar a moda como fragmento, então, saindo dessas imagens, né? Então, esse é um decreto-lei da cidade que proíbe, nas zonas, em especial nas zonas reconstituídas da cidade, qualquer tipo de comércio de aves, né, o que eles estão colocando aqui, de andar na cidade sem as roupas adequadas, de atender a um certo gesto, a uma certa relação com a cidade que atenda agora a essa constituição de um espaço urbano. E a partir dessa constituição do espaço urbano, o que acontece é uma transformação desse modo de vida. Então, aqui eu apresento as primeiras imagens da cidade, né, já dentro dessa concepção de um modo de vida urbano, uma reconfiguração. Então, nesse primeiro momento da cidade, como eu chamei de Belle Époque carioca, há uma influência francesa, e essa influência ela vai modificar toda a relação com a cidade, inclusive iniciam-se as flâneries, e nesse processo de flânerie, a cidade aos poucos habitada, ou seja, ocupada, né? E aqui os 4 pontos que eu determinei anteriormente, né, pensando nessa Belle Époque, essa modernidade, o desencontro marcado, que é o momento de decadência desse processo utópico da cidade, e essa independência. Então, o que eu posso dizer para encerrar, né, e apresentar rapidamente essas imagens, é essa tentativa de constituir esse sujeito moderno. Então, a roupa, tal como os outros mecanismos, né, de apresentação, né, de uma vida moderna, como a arquitetura, o design, ela participa dessa configuração, e ela participa também gerando uma certa configuração das distâncias, porque assim como a arquitetura ela tinha como um objetivo delimitar a ocupação desses espaços urbanos, a moda ela também segue esse regime de distância, e tornando-se dessa maneira uma virtude das distâncias, porque a moda, tal como os perímetros urbanos, ela também apresentava a sua hierarquia social, tentando diferenciar classes, gêneros, etnias e raças.
Então esse é o primeiro momento. O segundo momento é de uma vivência desse espaço metropolitano, já observando, né, o processo de modernização. Então, na Belo Horizonte dos anos 30, 40 e 50, o cinema, ele tem um papel fundamental para a vida metropolitana da cidade. A gente chegou a ter em Belo Horizonte mais de 50 cinemas de rua, e o cinema ele tinha essa função de apresentar a novidade, assim como os cafés, as revistas, e as revistas de moda da primeira metade, né, do século XX, elas tinham como cronistas os escritores do modernismo brasileiro, em particular o Abigar Renault e o Carlos Drummond de Andrade. Aqui já, toda a transformação do centro é a Avenida Afonso Pena, já com as suas boutiques, né, e a constituição de uma certa flanerie do domingo. Então todas essas imagens são do fotógrafo Wilson Batista, que documentou essa vida urbana metropolitana. Então aqui na cidade era conhecido como footing, e era o momento em que as pessoas escolhiam as suas melhores roupas para ir caminhar na cidade, com um único objetivo: ver e ser visto, né. Então aqui, para encerrar essa etapa, e o desencontro marcado, que é o momento de decadência do centro da cidade, desse centro que um dia foi construído para apresentar o que havia de mais novo. Aos poucos foi sendo delimitado dentro de um outro espaço. Aí surge o espaço da Pampulha, que é projetado no governo do Juscelino Kubitschek, com outro modo de vida. Aqui os bailes que aconteciam na Casa do Baile, o cassino da região da Pampulha e o deslocamento da cidade, né, dessa região do centro para a região norte e para a região sul, que é o momento em que surge a vida urbana na Savassi. E é nesse momento que a gente tem a transformação, a partir do fim dos anos 60, início dos 70, dessa vida um tanto quanto underground, dos clubes de jazz e, ao mesmo tempo, das feiras hippies, que apresentam uma transformação do modo de vida, e aí a gente tem do modo de vida jovem da cidade, até chegar nos anos 80 e a gente ter a constituição de um grupo mineiro de moda que se consolida a partir de uma imagem que é adequada ao modo de vida urbano da cidade de Belo Horizonte. Então, para encerrar, eu só gostaria de dizer que o método de pesquisa desse trabalho ele está seguindo o princípio constelar do Walter Benjamin. Eu estou montando, como eu já apresentei aqui algumas vezes no colóquio de moda, um grande arquivo, né, que é o projeto Travessias, não é passagem, mas são as travessias, para apresentar essa história da moda aqui em Belo Horizonte. Então, eu gostaria de terminar citando Kotia, no que ele diz: é graças à moda que a nossa vida tem natureza histórica. Então, agradeço muito, me perdoe aí pelos atropelos.